Fala galera da resenha, isso aí, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar da Copa do Brasil, dos paulistas que jogaram nessa noite e olha, Corinthians e Palmeiras, aquele joguinho truncado, chato de sempre. O São Paulo jogou com o Atlético Paranaense e caiu, tá fora. Corinthians e Palmeiras, vocês sabiam que é a primeira vez que o Corinthians elimina o Palmeiras em uma competição mata-mata que não seja o Campeonato Paulista? Por que essa rivalidade toda, hein? É isso aí, galera. Noite de Copa do Brasil. Paulistas dando adeus, outros felizes. Pois é. Estão dizendo por aí que foi a noite das zebras, né? Inclusive até o próprio Flamengo caiu pro Atlético Mineiro, né? Nos pênaltis. São Paulo caiu nos pênaltis pro Atlético Paranaense também. Um jogador a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo. O Rafael fez uma falta que precisava. Na realidade, eu preciso ver de outros ângulos porque eu não vi pegando. Mas independente disso, o juiz expulsou, tá tudo certo, não tem que ficar reclamando. Você reclama na hora, passou. E, poxa, com 5 minutos do primeiro tempo, você ter o seu goleiro expulso, né? Aí você tem que tirar o nosso goleiro, que é um dos melhores jogadores, e você coloca Jandrei. Ô, Jandrei, você deve ser um cara, eu sempre repito, isso deve ser um cara muito gente boa, mas pra futebol, meu amigo, eu vou te falar, viu? Embaixo das traves ali, não dá, Jandrei. Você chama gol, cara. É desse jeito mesmo, chama gol. A primeira bola que foi praticamente foi gol. E eu vou te falar, você deu azar, foi 2 desvios, né? Desviaram em 2 zagueiros do Atlético do São Paulo. Mas ali a bola passou quicando na sua mão, cara. Pula. Incrível, eu fico olhando o Jandrei no gol, eu vejo ele pequenininho ali no gol. Eu acho ele pequeno. E ele deve ter uma altura boa. Depois eu vou ver qual que é a altura do Jandrei, mas ele ali no gol, ele parece que é pequenininho ali, cara. Não dá pra entender que ele estica o braço não vai. É o bracinho do jacaré, do Tiranossauro Rex, velho. Meu. E aí os caras não respeitam. O Jandrei tá no gol, é bola pra tudo quanto é lado. O São Paulo perdeu de 1-0, foi pros pênaltis. E já não bastava tudo que ele não tinha feito embaixo da trave. Ele vai querer me bater um pênalti ainda, Jandrei. Pelo amor de Deus, você quis baixar o Rogério Ceni em você, mas não é o Rogério Ceni, não adianta, cara, não adianta. O São Paulo urgentemente tem que comprar um goleiro para ficar no banco ou competir com o próprio Rafael, que para mim é um bom goleiro, mas o São Paulo precisa de um goleiro urgente. Porque se o Rafael tiver uma gripe, nós estamos sem goleiro. São Paulo está sem goleiro se o Rafael tiver uma gripe. Essa é a realidade, porque o Jandrei não tem condições nenhuma de jogar no gol do São Paulo. Então, assim, não é por causa de ontem, não. Eu já falo isso faz tempo, né? Ontem foi o martír, né? Ontem foi demais, cara. Tipo, ele foi mal, tomou um gol que, pra mim, vocês podem achar que não. Cada um tem uma interpretação, mas eu achei que foi sim, ele conseguiria, a bola era defensável. Eu até acho, eu sempre falo isso, que os goleiros sempre querem cair para defender com a mão, sendo que tem defesa, tem bolas que eles podem ir com o pé, que é mais rápido, mais fácil, você espalma ela para um lugar mais longe do que você descer com a mão. Não tem como você ser mais rápido que a bola, entendeu? Então ali, para mim o Jandrei foi câmera lenta, mãozinha curta, e a bola passou perto dele, era defensável, né? E aí, não tô colocando só a culpa no Jandrei, embora não era para ele ter batido aquele pênalti de jeito nenhum. Cadê aqueles caras que entraram com sangue novo? Aí vai e me coloca zagueiro para bater, nada contra o zagueiro, mas não é pro zagueiro bater pênalti, principalmente o primeiro, a não ser que ele seja um exímio zagueiro, né, que dá para jogar até de meia, não é o caso do Sabino. Aí depois foi o Tapia, né, e por último o Jandrei. Olha só os 3 cobradores de pênalti do São Paulo. Não tirando o mérito do Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, que é um bom goleiro, já foi até para a seleção. Mas como é que você coloca Sabino e Jandrei para bater no meio dos 3 primeiros? Não tem como, gente. É pedir para perder. Então, assim,
Não é segredo para ninguém que o São Paulo não ia priorizar a Copa do Brasil, ia jogando jogo a jogo, mas não ia priorizar. A prioridade do São Paulo é a Libertadores e agora vai ser cobrado, né? A prioridade do São Paulo é chegar na tabela de cima. Claro que campeão, vice é muito difícil, claro, quase impossível. Mas o São Paulo está subindo, né? E quer ficar na zona de classificação da Libertadores no Brasileirão e ganhar a Libertadores, né? É time grande, pode sonhar, tem condições? Não sei, é jogo a jogo, né? Agora a gente tem que colocar também aí uma porcentagem de culpa no senhor Crespo, que estava vindo bem pra caramba e ontem pra mim deu uma ramelada monstruosa lá. Na hora que o Rafael foi expulso, ele tirou o Rodriguinho e deixou o Luciano. É claro que o Luciano é jogador de confiança dele, mas poxa, o Luciano tinha que ter sacado. E ele tinha que ter deixado o Ferreirinha na frente e o Rodriguinho ali no meio, que tem gás para correr, marcar e carregar a bola pro ataque. Então assim, depois que o Rafael foi expulso, incrivelmente o São Paulo, não sei, com 3 zagueiros, aí depois ele ainda colocou mais um volante, ficou com 3 zagueiros, 3 volantes, e o São Paulo parecia que estava com 5 jogadores a menos, não jogou mais bola, só se defendeu. Até quando o Ferreirinha estava em campo, estava o Ferreirinha e o Luciano, ainda a gente tinha um escape que era o Ferreirinha, que o Ferreirinha é habilidoso, segura a bola, tenta driblar um. Aí ele vai me tira o Ferreirinha e coloca mais um volante. Foi o Marcos Antônio. Tudo bem, o Marcos Antônio é um bom jogador, mas o Marcos Antônio não joga pro ataque. O Marcos Antônio joga no meio de campo. Ele é aquele jogador que preenche o meio de campo. Dali ele não sai. Ele não é aquele jogador que carrega, vai para cima, chuta, dá uma assistência. Ele não vai fazer isso. E a gente estava precisando disso. Então o que ele tinha que ter feito ontem, ao meu ver? Ele tinha que ter tirado o Luciano, que é lento, por mais que faça gol, é lento. Ele precisa de ter o time para jogar para ele. E não era o momento do Luciano ficar em campo. Tinha que ter tirado o Luciano, deixado o Ferreirinha. Ferreirinha não jogou a última partida, estava descansado, a última partida ele estava suspenso. Então ontem ele estava descansado. Tinha que ter deixado o Ferreirinha em campo com o Rodriguinho. Depois, se você quisesse descansar o Ferreirinha, você tirava o Ferreirinha e colocava o Lucas Ferreira. Por quê? Porque são jogadores que têm disposição para ajudar na marcação e também conseguem carregar uma bola no individual, driblar 2 e fazer o gol. Aí ele vai e me deixa o Luciano. E o Luciano não é bom na marcação e não é o jogador que vai pegar e carregar a bola. O Luciano é aquele jogador que tem que jogar perto da área, senhor Crespo. Você estava indo até bem, mas ontem você falhou. Até nas substituições você foi mal. Entendeu? Deixou 3 zagueiros. Depois que estava acabando o jogo, eu acho que, cara, enfim, queria os pênaltis, né? Mas enfim, você queria os pênaltis com o Jandrei. Não sei, acho que você não conhece o Jandrei, né? Que nessa altura do campeonato você tem que fazer de tudo para empatar o jogo, para não ir para os pênaltis, porque o Jandrei nunca vai pegar um pênalti, velho. Esquece, o Jandrei não vai pegar o pênalti. Oh, meu Deus do céu, viu? É complicado isso aí, cara. O Jandrei, você me desculpe, cara. Você me desculpe, mas não dá pra você não. Destaque do Atlético Paranaense, Leozinho, moleque bom, canhoto, veio do futsal, era um dos melhores jogadores de futsal do Brasil. E hoje tá no Atlético Paranaense, deitou em cima do Enzo Dias, lateral esquerdo do São Paulo. O moleque é bom, driblinho de futsal, bonito ver o moleque jogando, hein? Bonito ver o moleque jogando, hein, cara? É bom você ver essa geração aí com essa audácia aí, com essa malícia no futebol, né? Que o moleque vai pra cima todas e ele não tem medo de driblar. Ele dribla mesmo, cara. Ele dribla mesmo, ele vai pra cima, ele deu uns come lá, aqueles pulinhos do futsal lá que o coitado do Enzo Dias foi dormir pensando no moleque, velho. Cê é louco, foi bom demais. Sabino, você achava que era o Neymar. Aquele pênalti que você bateu ali, ó. Aquela corridinha, aquela paradinha, pum, esperou o goleiro até o final e bateu no canto do goleiro. Não dá, Sabino. Mete uma paulada lá e afunda o goleiro. Se você errar, ninguém vai falar nada. Pelo amor de Deus, velho. Corinthians! O Corinthians nunca... peraí. Próximo jogo do São Paulo, pra gente sair do assunto. Próximo jogo do São Paulo é contra o Vitória, sábado, às 6h30. E o Corinthians? E o Palmeiras?
que nunca tinha eliminado o Verdão e o mata-mata, que não fosse o Campeonato Paulista. Da onde que vocês tiram toda essa rivalidade aí, cara? Rivalidade é se os times se enfrentam em todos os campeonatos, se enfrentam mata-mata da Libertadores, eliminado, mata-mata da Copa do Brasil, mata-mata do Mundial, mata-mata do Paulista, Poxa, nunca tinha eliminado o Palmeiras em um mata-mata que não fosse o Campeonato Paulista. O Palmeiras é o maior rival. Poxa. Aí teve um jogador que chegou no Corinthians lá, o zagueiro lá, se não me engano, foi o Leandro Castano, acho que foi ele. E eu tava vendo até um podcast sobre isso. Ele falou, cheguei no Corinthians e fui fazer entrevista. Aí o presidente falou pra mim, ó, a entrevista nossa aqui é o seguinte, o maior rival Palmeiras e o São Paulo é inimigo. Caramba, pesado isso aí, né? Só que olha só o tamanho do Campeonato Paulista, hein? Campeonato Paulista, é claro que até hoje é o maior campeonato regional do Brasil, mas olha só a grandeza do Campeonato Paulista. Por causa do Campeonato Paulista, o Corinthians é o maior rival do Palmeiras e vice-versa, né? Que cabeçada idiota foi aquela que aquele jogador Aníbal Moreno deu. É incrível como é que o cara consegue fazer uma coisa daquela, cara. Ele esqueceu que ele tá no século 21, 2025, VAR. Ele vai fazer alguma coisa e o VAR não vai pegar ele. Não é possível, Aníbal Moreno. Oh, meu Deus do céu, como é que você faz uma merda daquela ali, cara? Pelo amor de Deus. E pior que, não sei nem se o Daronco viu, mas quantas câmeras viram? Tem câmera pra tudo quanto é lado, cara. A câmera consegue pegar até suas imperfeições, assim, ó. Até as espinhas do seu rosto. Pelo amor de Deus, cara. E o cara vai e me faz uma merda daquela ali no começo do jogo. Cara, é lógico que o jogo ia para um outro caminho. Não tô falando que o Palmeiras ia ganhar. Mas é claro que o jogo ia para um outro caminho. Com certeza. Não tem como. Você vê que mesmo assim, com um jogador a menos, o Palmeiras ainda estava melhor que o Corinthians até o gol, né? Que foi desviado também. A bola foi desviada. O Corinthians ontem, os 2 gols do Corinthians, a bola foi desviada, né? Mas não importa, todo o mérito do Corinthians, né? Que chutaram e o zagueiro cabeceou. Então, até então o Palmeiras estava bem, Palmeiras sabe jogar em casa, sabe jogar com o seu torcedor, estava indo para cima do Corinthians e sofreu um gol. Futebol é isso, com um a menos, cara, fica difícil pra caramba, ainda mais no clássico, né? Mas, cara, quem que você achava que era o favorito para esse jogo? Todo mundo apontava o Palmeiras. Os corintianos iam acreditar no Corinthians, mas com o pé atrás. Os corintianos são assim. Os corintianos, você vê que eles assistem o jogo inteiro e não falam nada nos grupos. Aí, Corinthians ganha, eles aparecem. Então, assim, enquanto o Corinthians está ganhando de 1, 2-0, é difícil você ver um corintiano falando. Porque eles são pé atrás, viu? Por mais que eles são torcedores fanáticos, mas eles são pé atrás. Né? Diferente de São Paulino. São Paulo tá ganhando, os São Paulinos já começa a falar nos grupos. Corintiano não, corintiano espera. Então é assim, o Palmeiras estava jogando de igual para igual com uma menos. De igual para igual com uma menos. Mas é muito difícil você segurar o Rojão, né? Depois que tomou um gol, teve que ir para cima, tomou o segundo gol. Só que assim, gente, realmente pra mim foi uma surpresa. Eu achava que em casa o Palmeiras ia ganhar. Com essa expulsão aí atrapalhou tudo, né? Mas jogo é jogo. Corinthians é o maior rival, né? E fez o que tinha que fazer, cara. Ganhou em casa e ganhou fora. Então os corintianos têm que bater a mão no peito e zoar mesmo. Tem que zoar mesmo, tem que aproveitar, né? Porque eliminou os caras na Copa do Brasil. E tem que aloprar mesmo. Futebol é isso. Isso que é da hora, né? Próximo jogo do Corinthians, segunda, contra o Juventude. Lá em Juventude, às 20 horas. Segunda-feira, às 20 horas. Próximo jogo do Palmeiras contra o Ceará. Domingo, às 4 horas. Teve vaia pro Abel Braga. Abel Braga. Bom, já teve um vídeo aqui que eu falei Abel Braga. Abel Ferreira, rapaz. Teve vaia pro Abel Ferreira. Você, palmeirense, que tá aí assistindo, cara, você concorda com isso? Você vaiaria o maior técnico da história do seu time? É ele,
É ele, o maior técnico da história do seu time. Quando ele sair do seu time, você vai ver quem é o Abel Ferreira. É isso mesmo. A Leila. Quando a Leila sair do Palmeiras, você vai ver quem é a Leila. Que eu vejo gente falando mal dela. A gente tá na resenha no futebol, qualquer lugar tem gente falando mal dela. Quando ela sair, vocês vão ver quem é a Leila. Que falta que a Leila faz. Vocês vão ver para onde vai o Palmeiras. Vai acabar? Não. O Palmeiras é maior, muito maior que a Leila, muito maior que a Abel. Mas esses dois foram a dupla que revolucionou o seu time, que revolucionou o Palmeiras. É normal o torcedor ficar chateado que está sendo eliminado pelo maior rival, mas poxa, o Abel não está lá dentro para fazer gol. Não foi ele que deu uma cabeçada idiota no jogador do Corinthians para ser expulso. Não foi ele que sofreu 2 gols. Ah, não fez gol, porque do outro lado tem um time jogando, o Corinthians. Então, assim, eu não vi nada estrategicamente, taticamente, para falar de errado para falar mal dele. Se você viu, ótimo. Aponta aí o que você viu. Eu não vi. Então, assim, para mim o Palmeiras jogou até bem. Jogou até bem, mas perdeu. Futebol é isso. Então, assim, pra torcida vaiar o cara, aí o Abel, que ele é orgulhoso pra caramba, ficou aplaudindo ironicamente, com razão, né? Porque tem que respeitar. É você saber que você é bom, que você merece ser reconhecido e você não é reconhecido da maneira que você merece. Ou seja, claro que não foram 100% dos torcedores, foi ali... bom, fez barulho, né? Porque senão ele não ia estar sentindo. Mas enfim, não foram todos, porque teve a divisão. Teve aqueles que vaiaram as vaias para ele, aqueles que aplaudiram ele, né? Mas ele não gostou, ficou chateado com razão. Que o Abel realmente ele merece um busto. Merece um busto lá no Allianz Parque. É isso que ele merece. Então é assim. Mas respeito com o menino Abel. O menino Abel merece. Foi sem dúvida disparado, o maior vencedor de título, o maior técnico do Palmeiras. E olha, ele coloca o Palmeiras lá em cima, cara. As entrevistas dele lá, ele fala, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós, e pronto. Tá certo. Aí assim tem que ser. Estilo Renato Gaúcho, eu gosto. Se o time é bom, você tem que falar. Se você é bom, com humildade, mas você tem que falar. Então, assim, ele é bom mesmo. E aquelas vaias de ontem realmente foram, eu achei bem idiotas essas vaias aí, viu? E eu tenho certeza que você pensa assim também. É isso aí, meus queridos. O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos. E aquele abraço.